Olá, chegamos à 20ª etapa da temporada 2025 da Fórmula 1, direto do México. E olha, tivemos um fim de semana agitado, viu? Com certeza. O Lando Norris fez uma corridaça, venceu de ponta a ponta e com isso, bum, virou o líder do campeonato. Por um pontinho só, né? Impressionante. Exato, 357-356 contra o Oscar Piastri. O Max Verstappen completou o pódio em terceiro. A corrida foi boa, teve disputa, umas polêmicas de punição também. E aquele safety car virtual no final, né? Deu o que falar. Pois é. Mas hoje, o nosso mergulho vai ser em algo que faz o México ser único. O Autódromo Hermanos Rodríguez. Altitude. Altitude, mais de 2.200 metros acima do nível do mar. Dizem que chega a 2.285 metros. É alto pra caramba. Muito alto. E a pergunta é, o que isso significa de verdade, sabe? Como esse ar mais rarefeito mexe com os carros, com os pilotos, com as estratégias que a gente viu. Mexe com tudo, basicamente. É um desafio único mesmo. Essa altitude extrema cria um cenário completamente diferente para o funcionamento da F1. Afeta tudo, então. Quase tudo. A aerodinâmica sofre um baque enorme, a unidade de potência, o motor, o turbo, precisam trabalhar de outro jeito. A refrigeração vira um pesadelo. Nossa! E até o lado humano, pilotos, mecânicos, todo mundo sente. É como, sei lá, jogar futebol em La Paz, só que para máquinas e pessoas no limite da performance. Que comparação! Então, a nossa missão aqui é desvendar esses efeitos todos. Vamos usar os dados da corrida de ontem, informações técnicas, as estratégias de pneus da Pirelli, até o que os pilotos falaram. Voa. Para entender como a F1 encara esse desafio do ar mexicano. Ok? Vamos lá. Vamos nessa. Para começar, o básico da física, né? Quanto mais alto a gente sobe, mais rarefeito fica o ar. Menos denso. Exato. A gravidade segura a maior parte das moléculas de ar perto do nível do mar. Lá na Cidade do México, nessa altitude, a densidade do ar é tipo 25% menor. Um quarto a menos de ar? Isso. Menos pressão atmosférica e, o mais importante para a F1, menos oxigênio disponível em cada respiração, seja do motor ou do piloto. E para os carros que dependem tanto do ar para gerar downforce, para resfriar, para queimar combustível, essa redução de 25% deve ser um efeito dominó, imagino. Totalmente. O primeiro impacto, e talvez o que o piloto sente mais na pele, é na aerodinâmica. O famoso downforce. Exatamente. Menos moléculas de ar passando pelas asas, pelo assoalho, pelo difusor, o resultado é óbvio. Menos pressão aerodinâmica, menos cola no chão. E quanto se perde mais ou menos? A estimativa é que a perda de eficiência aerodinâmica lá supera os 25%. É como se um pedaço considerável daquela força que gruda o calo nas curvas simplesmente evaporasse. Caramba! E para o piloto, isso deve ser uma loucura sentir o carro assim. Menos grude, como eles falam. Lembro do Hamilton comentando depois dos treinos agora em 2025. Que o carro tava escorregadio, sabe? Sem tração. Mesmo eles usando o máximo de asa que podiam. É a clássica comparação do México. Usam acerto de asa de Mônaco para gerar o máximo de pressão possível. Sim. Mas o efeito real de downforce que conseguem é menor do que em Monza, onde usam quase nada de asa. Isso dá a dimensão do problema para achar aderência lá. É bizarro pensar nisso. Máxima asa é feito de mínima asa. Exatamente. Mas tem um lado bom, digamos assim. Ah, é? Qual? Menos ar significa também menos resistência ao avanço, menos arrasto. Ah, claro. Por isso que, mesmo com essas asas gigantescas, os carros atingem velocidades absurdas na reta principal. Não é à toa que o recorde de velocidade da F1 é de lá. O do Bottas, né? 372,5. Esse mesmo, em 2016. É essa combinação maluca. Configuração de alta pressão aerodinâmica, mais velocidade de reta de baixa pressão. Só no México. Mas espera aí. Se o arrasto é menor para todo mundo, isso não atrapalha as ultrapassagens? Mesmo com aquela reta enorme, o DRS e o vácuo perdem força? Perdem um pouco da eficácia sim. O DRS ainda funciona, claro. Abre a asa, reduz o arrasto de quem ataca. O vácuo também existe. Mas como o carro da frente já enfrenta menos resistência do ar naturalmente, o buraco de ar que ele deixa é menos.
vantajoso, digamos. E a redução de arrasto do DRS também é proporcionalmente menor. Entendi. Então, para ultrapassar ali, não basta só chegar perto e abrir a asa. O piloto precisa ter uma vantagem de velocidade maior ou fazer uma manobra de frenagem muito boa lá no fim da reta. O ar rarefeito meio que diminui um pouco essa ajuda. Faz sentido. O ar igualou um pouco nesse ponto. Agora vamos para o coração do carro. A unidade de potência. Menos ar significa menos oxigênio para queimar combustível, né? Como fica o motor? Isso era um drama na era pré-híbrida. Os motores aspirados até 2013. Aqueles V8, V10... Isso. Eles dependiam totalmente do ar que conseguiam puxar da atmosfera. Com 25% menos densidade, a perda de potência era brutal. Quanto, mais ou menos? A regra de bolso era tipo 1% de perda a cada 100 metros de altitude. No México, isso dava mais de 22% de potência a menos. Nossa Senhora! Mais de 1/5 da potência sumia. Exato. Para comparar, Interlagos, que já é alto, tira uns 8%. A Áustria, uns 6, 7%. México era outra liga para os motores aspirados. Mas aí, em 2014, veio a era turbo híbrida e o turbo meio que nasceu para isso, né? Para compensar a falta de ar. Exatamente. O turbo é o grande salvador da potência na altitude. Como ele faz essa mágica? Ele age como um compressor. Pega aquele ar rarefeito, comprime ele muito antes de mandar para o motor. Entrega uma massa de ar bem maior, mais densa para a câmara de combustão. Força o ar para dentro. Isso. E tem mais. Com menos resistência do ar lá fora, tanto na admissão quanto no escape, a própria turbina consegue girar muito mais rápido no México. Mais rápido quanto? Fala-se em picos perto de 115.000 RPM, quando o normal talvez sejam 100.000 RPM. Essa rotação extra ajuda a compensar boa parte da perda de potência que o motor a combustão sofreria sozinho. E os números mostram isso, né? Você compara as velocidades máximas, México 92, aspirado. O PA13 fez 307 km por hora. Lembro disso. Aí pega 2019, já com turbo, o Vettel bateu 357 km por hora. É uma diferença absurda. Mostra bem o poder de compensação do turbo, né? Só que tem um preço. Sempre tem. Qual é? O turbo trabalhando nesse ritmo frenético, comprimindo mais o ar, gera um estresse térmico e mecânico gigantesco. Superaquece mais. Muito mais. E o risco de quebra do turbo ou de algum componente ligado a ele aumenta bastante. Aí entra o pulo do gato da era híbrida na altitude. Que é? O desafio mudou. Não é mais ter potência, porque o turbo garante boa parte dela. O desafio é gerenciar o calor e garantir a confiabilidade para manter essa potência disponível durante a corrida toda. Interessante. O projeto do turbo de cada fabricante, a eficiência do sistema de arrefecimento, tudo isso vira fator-chave. As equipes às vezes precisam até usar mapas de motor mais conservadores para não arriscar uma quebra. Faz todo sentido. Então o problema vira o calor excessivo e o estresse no equipamento. E esse superaquecimento não deve parar só no turbo, né? O carro todo deve sofrer. Sofre como? A refrigeração geral é um dos maiores quebra-cabeças do México. Pensa comigo. Menos moléculas de ar passando pelos radiadores, pelos dutos de freio. Significa menos capacidade de tirar o calor de lá. Exatamente. O fluxo de ar tem menos massa para absorver e carregar o calor para longe. Então, o motor esquenta mais, a eletrônica esquenta mais e os freios, que são super exigidos ali, nossa, eles sofrem demais. É por isso que a gente vê aqueles carros com aberturas enormes na carenagem no México, quase uns buracos extras. Isso. Precisam maximizar qualquer fluxo de ar que consigam captar. Vimos a Red Bull agora em 2025 com dutos de freio maiores, saídas de ar na tampa do motor redesenhadas, tudo focado em lidar com esse calor e garantir a confiabilidade. E os freios especificamente? Além de esquentarem muito, tem mais algum truque? Tem o efeito contrário também, que complica tudo. Nas retas longas, com pouco arrasto e pouco ar denso, a superfície dos pneus e dos discos de freio esfria muito rápido. Esfria? Mas você disse que superaquece. Sim, o sistema como um todo tende a superaquecer no uso intenso. Mas na reta longa, sem usar o freio, o ar rarefeito e rápido rouba calor da superfície muito depressa. Aí,
Quando o piloto vai frear lá no fim da reta para a curva 1, por exemplo... O freio e o pneu estão frios demais. Exato. E pneu frio significa menos aderência. O risco de travar as rodas na freada é altíssimo. É um equilíbrio muito, muito delicado entre não superaquecer na sequência de curvas e não esfriar demais na reta. Que loucura, é um desafio constante, então. E a gente falou do carro, do motor, da aerodinâmica, mas e as pessoas? Quem está dentro do carro e trabalhando nos boxes? A altitude pega para eles também, né? Com certeza. E essa parte às vezes a gente esquece, mas é crucial. Menos oxigênio no ar significa que o nosso corpo também recebe menos combustível para funcionar. Cansa mais rápido. Muito mais. Os pilotos sentem mais fadiga muscular, fadiga mental ao longo daquelas 71 voltas, manter a concentração no máximo, volta após volta, com o corpo lutando contra essa leve falta de oxigênio. É um esforço enorme. E pode dar dor de cabeça, enjoo. Pode sim, especialmente para quem não está bem aclimatado. É um estresse fisiológico real. E para os mecânicos também, né? Aqueles pit stops super rápidos exigem uma explosão física absurda. Fazer isso com menos oxigênio deve ser punk. Muito. A precisão e a velocidade têm que ser as mesmas, mas o esforço percebido é maior. As equipes levam isso muito a sério. Planejamento, logística, hidratação, às vezes até chegar um pouco antes para tentar aclimatar o pessoal. Tudo isso entra na conta para tentar minimizar o impacto no desempenho humano. Não é só chegar e correr, definitivamente. Exige um preparo extra de todo mundo. De todo mundo. Da máquina e do homem. Bom, então vamos conectar tudo isso com a corrida que a gente acabou de ver. Tivemos o Norris vencendo da pole, numa estratégia que pareceu bem controlada, médio pro duro, uma parada só. Isso. Gerenciou muito bem. O Leclerc foi segundo, mesma tática. O Verstappen largou em quinto, também de médios, esticou muito o primeiro stint, colocou macios no fim e veio voando para cima do Leclerc. Quase pegou, né? O VSC no final deu uma segurada nele. Pois é. E o Piastri, que chegou líder, sofreu mais. Largou em sétimo, fez 2 paradas, terminou em quinto. Reclamou bastante do ar sujo, de seguir outros carros. Como que a altitude e aqueles pneus que a Pirelli levou, C2 duro, C4 médio, C5 macio, pulando o C3, influenciaram esse cenário todo? Bom, a escolha de pneus mais macios, pulando o C3, foi justamente para tentar criar mais opções estratégicas, forçar mais a degradação, talvez levar a mais paradas. Para não ficar todo mundo na mesma tática de uma parada só. Exato. E some a isso o asfalto do México. É liso, não é muito usado durante o ano, tem partes recapeadas. Isso significa que a pista começa com pouca aderência e evolui muito durante o fim de semana. A pista vai emborrachando. Isso. E junta essa baixa aderência inicial do asfalto com a baixa pressão aerodinâmica que a altitude causa, o resultado é que cuidar dos pneus vira a chave da corrida. Gerenciamento total. Total. Quem consegue manter os pneus na janela certa de temperatura, sem superaquecer nas curvas ou esfriar demais nas retas e controla o desgaste, leva uma vantagem enorme. E ainda teve o TL2 dedicado aos testes dos pneus de 2026, né? Verdade. Usaram protótipos C4, C5 e C6 e isso tirou um tempo precioso de treino para acertar o carro para a corrida. Exatamente. Menos tempo para achar o acerto ideal numa pista que já é complicada pela altitude e pela baixa aderência. Só deixou tudo mais crítico. E a gente viu estratégias diferentes na corrida, né? Norris e Leclerc cravaram o médio duro de uma parada. Funcionou perfeitamente para eles. Sim, execução muito boa. O Verstappen tentou algo diferente com aquele stint super longo de médio, e o ataque final de macio quase deu certo para o segundo lugar, mostra que tinha mais de um caminho. Tinha, mas talvez o ritmo dele com o macio não tenha sido tão explosivo quanto ele esperava. O VSC realmente atrapalhou no final. E o Piastri, com 2 paradas, não conseguiu progredir tanto. Talvez o carro dele estivesse mais difícil de guiar, ou ele sofreu mais no tráfego, que, como você disse, no México é pior por causa do menor downforce. Pode ser uma combinação. O ar sujo lá realmente prejudica muito mais o carro que vem atrás. E a gente viu na classificação já, né? Piastri e Verstappen sofrendo um pouco para achar o ritmo, enquanto Norris parecia muito confortável.
O Hamilton também previu dificuldades depois dos treinos, falou que o acerto estava complicado. Ele acabou em 8º, mesmo com a punição de 10 segundos no começo. Sim, salvou alguns pontos. E vale destacar o Bortoleto, né? 10º lugar com a Haas, pontinho importante para o brasileiro. Com certeza. Mostra como é difícil acertar o carro para essa condição tão específica. Achar o balanço aerodinâmico e mecânico certo, que funcione com os pneus e minimize os problemas da altitude, é o segredo. Exato. E claramente a McLaren com o Norris e a Ferrari com o Leclerc acertaram mais a mão nesse fim de semana. Mas a execução da estratégia e a pilotagem adaptada também contam demais. Ok, então, para a gente amarrar tudo, o GP do México é essa prova de fogo por causa da altitude. A gente tem a aerodinâmica que não funciona direito, forçando asas enormes que ainda assim dão pouco downforce. Isso. Motores e turbos trabalhando no limite do estresse, principalmente térmico, para compensar a falta de ar. Confere. Sistemas de refrigeração lutando para evitar o superaquecimento geral. Um pesadelo. Pneus sofrendo para ficar na temperatura certa e com aderência constante. Fundamental. E o fator humano, pilotos e equipes sendo testados física e mentalmente, ufa, é muita coisa junta. No fim das contas, o que isso tudo significa para a F1? Significa que o México não é só mais uma corrida no calendário. É um teste extremo de engenharia, de estratégia e de adaptação. Exige que as equipes tragam soluções específicas, otimizadas para problemas que são muito, muito maiores ali do que em qualquer outro lugar. Cria um cenário mais imprevisível, talvez. Muitas vezes, sim. Essa combinação toda, ar rarefeito, baixo downforce, estresse mecânico e térmico alto, pneus difíceis de gerenciar, desgaste físico, aumenta o número de variáveis. A confiabilidade pode falhar, a estratégia pode fazer uma diferença enorme. Às vezes o resultado não depende só de quem tem o carro mais rápido no papel. Entendi. Isso me deixa com uma última pergunta, uma reflexão para quem está ouvindo a gente. A tecnologia da F1 hoje é incrível, né? Principalmente os turbos, que compensam tanto aquela perda brutal de potência que os motores aspirados tinham na altitude. Sim, a diferença é gigante. Diante dessa capacidade de compensação tecnológica, será que a altitude do México ainda funciona como aquele grande equalizador? Aquele fator que podia embaralhar o grid, trazer surpresas, como talvez fosse mais comum antigamente? Boa pergunta. Ou será que hoje em dia ela se tornou apenas mais um desafio técnico super complexo, mas que as equipes de ponta, com todos os recursos e a sofisticação que têm, geralmente conseguem decifrar e dominar, minimizando as chances de grandes reviravoltas? É uma ótima reflexão. Talvez a resposta esteja no meio do caminho, né? Ainda é um desafio enorme, ainda pode causar problemas inesperados de confiabilidade ou estratégia, mas talvez a capacidade das equipes de ponta de mitigar esses efeitos seja maior hoje. Fica aí a provocação para a gente pensar enquanto a Fórmula 1 já faz as malas e se prepara para a próxima etapa aqui no nosso quintal, no Brasil.